Bom dia! O programa de hoje está cheio de dicas de beleza, moda. Tem uma entrevista com o superintendente do IBAMA sobre aquele safari no Pantanal que gerou maior polêmica. E para o meu café da manhã, eu convidei a fonoaudióloga Ana Farid para a gente falar sobre os problemas da fala, como cuidar, não é isso, Ana? Obrigada, Ana, por você ter vindo tomar um café da manhã comigo. Obrigada. Primeiro vamos perguntar, o que é fonoaudióloga? Qual é o trabalho que vocês fazem? Bom, a fonoaudióloga, ela trabalha com as alterações de fala e linguagem, né? E também com o aperfeiçoamento da fala, da linguagem, da voz, né? Isso em qualquer idade? Em qualquer idade. Tá, mas qual é o momento certo de trabalhar com fonoaudiologia? O momento certo é desde quando a pessoa vê que alguma coisa não está bem. Então, desde o bebezinho, que não balbucia, que é um bebê muito quietinho, que a mãe percebe que alguma coisa não está certo, então consulte um fonoaudiólogo. E aí ele vai fazer a avaliação e vai ver se o bebê, o que está acontecendo para ele não apresentar um bom desenvolvimento. Tem aquela linguagem titibitab, né, que a gente acha bonitinho, eles trocam letras, tem até uma certa idade que é normal, não sei, né, P para o B, e depois quando persiste, é o momento de levar para o fonoaudiólogo? É. E esse achar bonitinho, né? Nós adultos é que achamos bonitinho, né? Mas a criança, ela não faz para fazer graça, né? Ela faz porque ela não consegue pronunciar os sons por conta de maturidade mesmo do sistema nervoso, né? Então nós temos uma sequência de aquisição dos sons da fala. Então, determinados sons, por volta de 2 anos, a criança ainda não sabe falar. Por exemplo, o urareriroru, né? O lalelilolu. Mas tem sons que, por volta de 2, 3 anos, a gente já tem que começar a observar. Por exemplo, se ela não fala um P, um pato, ela fala ato. Então, a gente já começa a observar o que é que está acontecendo para ela não produzir aquele som que é esperado por volta de 2 anos. A chupeta influencia? Deixar a criança chupar a chupeta muito tempo vai prejudicar futuramente a fala? Olha, os hábitos, chupeta, roer unha, sugar dedo, né, são hábitos ruins. Né? A gente não deve, nenhum hábito é saudável, né? Nenhum desses hábitos, né? Mas, por exemplo, a gente deve evitar que eles se prolonguem, né? E também o hábito da chupeta, da mamadeira, ele depende da intensidade que a criança chupa aquele dedo ou aquela chupeta, né? Se com muita força ou com pouca força, ou a frequência. Às vezes ela usa a chupeta só para pegar no sono e depois larga a chupeta. Então, ou então fica o dia todo com a chupeta. Então é muito diferente, né? Claro. Né? E também depende da forma da face da criança. Então algumas pessoas falam, eu chupei dedo até 6 anos, não me aconteceu nada, mas que tipo de face aquela pessoa tinha? Uma face mais curta ou uma face mais longa? Então, dependendo do tipo de face que a gente herda geneticamente, também interfere nesse malefício, entendeu? E a gagueira é um problema de fala? Sim, é um problema de fala e de linguagem. Né? Então, a gagueira é interrupção da fluência da fala, né? Ou por repetição de sons. Então, a criança ou o adulto, né, faz o que a gente observa, né? Acho, né? Ou então repete palavras, ou então bloqueia, não consegue falar. Vou falar bolacha, fala bolacha, é o que a gente observa. Né? E o adulto? Quais são os vícios do adulto? Fala que faz com que a gente fale, ele tem que ir para o fonoaudiólogo.
Tudo que estiver incomodando. Tudo que estiver incomodando. Desde patologias, né, que a pessoa não consegue produzir um som, ou então que ela tenha uma disfonia, que é uma rouquidão, né? Ou então a pessoa não tem nada assim fora dos padrões normais, mas incomoda. É uma coisa, a pessoa é adulta e tem uma voz infantil. Né? Então foge também do padrão. Ou então, uma coisa que é muito importante, o aperfeiçoamento da fala e da linguagem, né? Então o aperfeiçoamento da voz. Então, para o professor, para o advogado. Para quem fala em público, para quem trabalha na TV. Também, e também nos relacionamentos, né? Então, se eu vou falar, se eu vou pedir uma coisa para alguém, que voz que eu vou usar? Né? Ou se eu estou brava, se eu não quero determinada coisa, se eu não aceito determinada situação, como é que eu vou me colocar e falar aquilo? Né? Então, a voz a gente tem que aperfeiçoar, principalmente nós que trabalhamos, né, com comunicação, né, o advogado, o professor, né? Gente, é bem extenso e voz é uma coisa muito importante, né? Tem aquela voz agradável, aquela desagradável. Preste bem atenção, quem sabe está na hora de você consultar o fonoaudiólogo. Ana, muito obrigada por você ter vindo, né? O tempo é curto, mas eu acho que foi bem esclarecedor. E agora a gente vai desfrutar dessas delícias da Pão e Tal. Obrigada. Eu agradeço a oportunidade. Gostou dessa matéria? Quer assistir de novo, mostrar para os amigos, assistir várias vezes, mandar para alguém? Então faz o seguinte, acesse nosso site www.maisestilo.net.